O que ele falou? A Jana até tava comentando que ele falou assim, embaladaço, 2 vitórias. Não, muito embalado, muito embalado não, é que ainda tem ali. Menos, né, Thiago, menos. Não, mas eu acho que ele tava falando em relação à motivação mesmo, né? Porque você consegue vencer 2 grandes adversários, né? Um rival e depois um adversário que tá brigando muito bem no Brasileirão. Claro que isso também ajuda muito, né? Num momento de crise do clube. E aproveitando 2 jogos em casa ainda, né? Aproveitando 2 jogos em casa. Acho que isso se torna muito importante, né? Mesmo com possíveis desfalques e tal. Questão na data FIFA ainda com essa expectativa do Slimani e tal. Mas o do Slimani até tava falando aqui, ó. Eu entrei aqui, o jogo do Slimani, o segundo jogo Argélia e Egito, é na segunda-feira, 1h no horário de Brasília. Então eu acho que dá tempo do Slimani chegar, assim, claro que tem todo o desgaste aí desses confrontos. Viagem longa, né? Porque assim... Será que o tio Justus não vai buscar ele de jatinho? Não sei se pode entrar mas lá, né? Mas mesmo assim a duração é longa, é complicado, né? Esses países árabes e tal lá tem muita restrição de visto, né? Não é, você não chega lá e desembarca de qualquer jeito assim, né? Mas assim, eu acho que logística dá para fazer com certa tranquilidade aí com esse jogo, porque é na segunda-feira, 1h aqui no nosso horário, né? 3h acabou o jogo, que eles têm... Você tem o resto do dia aí no horário de Brasília, né? O jogo vai ser à noite lá, claro, tem que ver voo. Mas, pega uma conexão ali pra... Argélia, ele é bem pertinho do continente europeu, para ir para Lisboa ou para ir para Paris, pegar uma conexão para vir pro Brasil é rápido, conexão noturna, vai dormindo, acorda aqui. Não, e tem voo, né? Tem voo diurno também, né? Se for para Portugal, por exemplo, pega um voo lá, tem que sair 9h da manhã. Argélia ali é pertinho, né? De Portugal e tal. Então ele pode sair na segunda-feira mesmo lá da Argélia e chegar em Portugal, por exemplo, pegar um voo 9h, 10h da manhã, 4h aqui no nosso horário, ele tá aqui no Brasil, na própria terça-feira. Aí ele vem para Curitiba, vai ter a terça para dormir, descansar, né? Não vai ter treino, claro, e tá pronto pro jogo na quarta-feira à noite. A logística não é tão complicada assim. O Rogério Coelho até lembra aqui que se o Salah jogar pelo Egito, vai ser um jogo bacana. Salah e Slimani, né? Pensou? É nos Emirados Árabes o jogo. Emirados Árabes, né? Mais fácil ainda, tem voo direto lá o Brasil, assim, né? Se fosse na Argélia, era até mais complicado, que eu não sei se tem voo direto, né? Brasil com Argélia. Sim, não sei. Mas nos Emirados Árabes lá, pega essas empresas. Mas eu acho que... A Emirates aí, até dá e tal. Mete o cara na primeira classe, né? Até dá, só que... Poltronou na cama, a preocupação assim. Daí nem cansa. A preocupação mesmo é a questão do cansaço mesmo, né? Eu acho que o cansaço da viagem, né? Assim, Sim, porque não tem dia na programação, na programação do clube é a minutagem que o Slimani vai jogar nos 2 jogos, né? Também tem isso pra considerar. Eu acho que... Cuiabá ou não? Eu acho que pode ter esse risco de, por exemplo, de às vezes ele entrar ali os 90 minutos e acabar se desgastando demais, machucando o jogador, porque ele é um jogador importante para a sequência, né? Talvez o Curitiba já esteja trabalhando com essa possibilidade de não contar com ele para essa partida contra o Cuiabá e tentar buscar alternativas nesse tempo que tem para trabalhar. Agora, o Slimani cansado é melhor do que todo mundo aí descansado, né? Vamos combinar, né? Com toda certeza, eu não tenho dúvida disso. Muito bem. Só que tem que pensar nisso também, né? Essa possibilidade de lesão. Pois é. Né? Porque, tem um dia de descanso. Não tem um dia de descanso, tem 10 horas num avião. 12 horas no avião. Mas põe o Slimani pra jogar o primeiro tempo e programa que ele vai jogar só o primeiro tempo, né? Eu acho, assim... Ou preserva ele no primeiro tempo para ele entrar no segundo tempo, pegando, por exemplo, um Cuiabá mais cansado e tal, né? Porque daí tem diferença também, né? Você pegar o ele entrar para decidir. Ele entrar com o jogo já andando, ele vai pegar os jogadores adversários num ritmo de cansaço. Se ele entrar desde o começo, pega todo mundo igualado, né? Então vai precisar ver a estratégia aí que o Thiago pode traçar. E só pra gente falar sobre a questão que o Thiago até citou, né, na entrevista coletiva, principalmente de entrar, né, nessa zona da confusão e tal, eu acho que ainda não, acho que ainda é cedo, né, porque ainda são 7 pontos do 18º, 8 pontos da zona de rebaixamento. Por mais que o Curitiba vença e o Goiás perca pro São Paulo,
ainda assim ele vai ficar 4 pontos do Goiás, né? Ainda vai precisar de mais uma combinação na outra rodada. Eu acho que ficar 4 pontos já melhora. Sim. Né? Uma vitória contra o Cuiabá e claro, tropeços ali de Goiás, de Vasco, de Bahia, aí sim eu posso considerar que aí realmente entra nessa briga de fato. Sair, são pelo menos 3 rodadas, né, pra clarear o cenário. Sim, 3 rodadas. Pelo menos 3 rodadas. Não adianta você achar que nessa rodada você vai resolver o problema. É Cuiabá, Palmeiras e Santos. São as 3 rodadas. São 3 rodadas. Depois, e pra sair mesmo, eu acho que leva umas 5 rodadas, assim, pra você trabalhar com muito resultado positivo. Até porque você não vai ganhar todos os jogos e os outros times não vão perder todos os jogos. Exatamente. O Fábio M participando por aqui, falando, o Coxa não tem que fazer conta, tem que jogar bola pra vencer, depois ver como fica. E o Egon Carneiro faz aqui uma observação. Pode ser que até o jogo do Santos, o próprio Santos, já não esteja mais na briga do rebaixamento. Porque mais 2 vitórias até lá, o Santos vai ter possíveis 36 pontos. E aí pode mudar a figura dessa partida lá diante do Santos. Tá? Mas o Santos tem 2 jogos bem difíceis. Pega o Bragantino em casa, né, vice-líder do Campeonato Brasileiro, e depois pega o Inter fora. Né? Não, e então, assim, querendo ou não, são jogos se você olhar nessa parte de baixo da tabela aí, por exemplo, o Vasco causou a impressão que já estava tranquilo, né? Pela sequência que ele realizou aí nas últimas rodadas. Já voltou para a zona do rebaixamento. O Santos ganhou do Palmeiras, saiu da zona do rebaixamento, mas tem aí Bragantino, né? Tem jogos difíceis pela frente, o Internacional, que é um confronto mais ou menos direto, porque o Inter também não tá nessa 32, nessa tranquilidade tem 2 toda. pontos a mais que o Santos só. Então, assim, são jogos difíceis. De repente, amarga 2 derrotas, aí ele já volta aqui para esse rebolo aqui embaixo. Porque também todo mundo sobe. E o Vasco causou essa impressão, né? Agora o Vasco acabou, né? 1 a menos para brigar contra o rebaixamento. Não, já voltou. O Bahia tá oscilando ali, ganhou do Goiás, o Goiás também já teve fora, quer dizer, é uma gangorra ali, tá um sobe e desce. E claro que assim, o Coritiba e o América vão começar a somar pontos também, né? O campeonato tá chegando no final aí e vai encurtando essa distância, né? A briga vai ficar cada vez mais acirrada. Eu não acho assim que vai haver uma distância muito grande entre os times que vão escapar e os times que vão cair, né? A pontuação, eu acho que de 38 para 40 pontos ali já pode de repente livrar, né? Só que a turma que tá um pouquinho em cima ali já tá chegando perto dos 38 pontos, né? Os caras que tem 30, 32. O Coritiba, né, não pode deixar, por exemplo, essa vantagem ficar muito grande novamente. Você vê ali, né? Quem é que tem 28, né, que tá fora? Goiás tem 28. Desculpa, o Bahia, perdão. Bahia tem 28, né? O Bahia, se ganhar mais 3 jogos, ele já chega já chega a 37 pontos, chega a 37. Né? Se ganhar 4 jogos, e são 12 pra disputar. Só tem 12 ainda pra jogar. Então, quer dizer, ele precisa ganhar 1/3 desses jogos e já chega em 40 pontos, né? O Coritiba, se ganhar 4 jogos, ele não chega a 32. 32, ele fica bem longe, entende? Então, assim, é uma conta difícil de fazer, né? Então eu vejo assim, a situação. Tem a classificação aí, né? Você vê ali o Cruzeiro, o Bahia, né? Esses times, o Cruzeiro, o Santos, se eles ganharem mais 3 jogos, eles já vão aos 39, né? Que o Coritiba, o torcedor do Coritiba acha que é uma conta que dá pra... Sim. Só que pro Coritiba chegar em 39, ele tem que ganhar 19 pontos, né? Papai. E os caras têm que ganhar só 9. Ganhou isso o campeonato inteiro. Então, exatamente, tem que dobrar a pontuação, né? Então é delicada a conta, não é assim, claro que 2 vitórias animam bastante, mas assim, o cenário ainda é sombrio. É bem delicado. Essa que é a verdade, não dá pra se iludir, né? Então você tem uma conta pra fazer, né? Pra chegar em 40 pontos, o Coritiba tem que ganhar nesses 12 jogos tudo que ele ganhou até agora, em 26 jogos, né? Então, é menos da metade dos jogos e a mesma pontuação que tem que fazer. Então, que aproveitamento você tem que ter em 12 jogos para fazer 20 pontos? Porque por isso que o torcedor brinca, né? Estão me deixando sonhar, né? Estão começando a acreditar que dá ainda. Porque, na verdade, se você for olhar a postura que o Coritiba teve nesses 2 últimos jogos,
foi completamente diferente do que ele teve o campeonato inteiro, né? Foi um time frágil, foi um time que, claro, teve lampejos ali, né? Quando conseguiu as vitórias contra Goiás, contra Fluminense, foi um time mais competitivo, mas ele não conseguiu ter regularidade, ele não conseguiu dar sequência àquilo que estava demonstrando. Então acho que esse é o momento do Coritiba agora. Será que ele vai conseguir manter, né, isso que tem feito? Ele vai, claro que vai acabar perdendo pontos no decorrer ainda dessas últimas rodadas, nem tudo dá certo, né? Vai acabar muitas vezes falhando, enfim, uma falha individual, mas o importante é o Coritiba conseguir ser um time que busca o jogo os 90 minutos, né? Como o próprio Thiago falou, de voltar a mostrar essa postura de garra, de determinação, de luta, enfim. É a única chance do Coritiba conseguir se aproximar ali dos times que estão tentando deixar a zona de rebaixamento. O Marcos Vinícius Gusso dizendo que a torcida do Coxa tem que torcer pro Slimani não se machucar, que se aí danou-se, se o Slimani se machucar. O Marcelo de Sena tá mandando aqui uma resposta pro Linhares, informando a gente que infelizmente não existe voos comerciais de embarque e desembarque do Brasil para a Argélia. E o Luciano Schwartz... Mas o jogo é nos Emirados Árabes. Sim, e o Luciano Schwartz lembra, Linhares, o Slimani tem 35 anos, já não é um jogador... já é um jogador veterano, não dá pra voltar e jogar direto. Eu acho difícil. Mas não eu acho até mas é uma preocupação. Tem que jogar, né? Vai fazer o quê? Não, eu também acho que deveria jogar, só que também tem que ter esse cuidado, né? Pra que o cara simplesmente não desgaste no nível de secar muito alto, entre e tenha uma lesão muscular. Eu não sei se ele já foi, né, lá pra esses jogos aí, né? Porque senão eu passava ali no médico, pegava um atestado, mandava lá pra seleção da Argélia. Tô machucado, não vou poder ir. Vou ter que faltar nesses 2 jogos aí. O André Ferreira de Mello. Tomado essa providência. O André Ferreira de Mello tem que ganhar 7 jogos no mínimo, depois ver o que acontece. Olha quem apareceu aqui, ó. A tia Kátia do Feng Shui, a fake, apareceu. 8 jogos sem pontuar, diminuíram muito as chances de escapar. Mas contra Atlético e Galo, o time parecia outro. Se manter assim, ainda tem chances de escapar.